Alexandre Grego é casado com Marinês Grego e pai da Rebeca. É também proprietário da Editora K e pastor e fundador do Ministério Apostólico Koinonia, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Alexandre se dedica ao ministério pastoral há 20 anos e também é autor de 4 livros: Somos Flechas, Urias, A Depressão e Síndrome do Pânico e sua relação com a Bíblia, Não Existe Família Perfeita, Existe Família Feliz. Sua conversão aconteceu após um acidente quando tinha 23 anos de idade. Desde então, tem servido ao Senhor em tempo integral. No Aljava, Alexandre participa dos encontros há 4 anos. Agora no LED, Alexandre Grego. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Perguntaram se eu estava nervoso, eu disse não, nervoso não, ansioso. Nervoso eu fico com o vídeo. Eu fico morrendo de vergonha. Mas é uma alegria poder estar aqui, é uma honra, um prazer. Eu fiquei muito feliz com a forma que o apóstolo Cristiano, hoje meu pai, recepcionou os visitantes, dizendo sejam bem-vindos. A minha chegada no Aljava, há 4 anos atrás, foi: quem nos visita pela primeira vez? Eu levantei a mão, estava eu mais um pastor, e ele disse assim: aqui eu vou ministrar a filhos, então eu vou bater, se você quiser ir embora agora, pode ir. Eu falei: rapaz, esse é homem de Deus. Já cheguei apanhando. Mas de lá para cá, nós criamos uma identidade no Espírito e o Senhor me posicionou num lugar que eu nunca tinha vivido. O Senhor me colocou num lugar que eu nunca tinha experimentado. E esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e talvez uma passagem que nós já lemos ela diversas vezes me chamou muito a atenção. Quando Pedro está com os discípulos em alto mar e no meio da noite Jesus vai ter com ele e os discípulos olham, vê um vulto no meio da neblina e falam: é um fantasma. E Jesus fala: calma, não tenha medo, sou eu. E Pedro olha para Jesus e diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala para ele: pode vir. E aí nós sabemos que Pedro desceu do barco e Pedro então começou a caminhar sobre as águas. E é interessante que, se nós pensarmos, Pedro ele sempre andou sobre as águas. Desde que Pedro nasceu, ele andou sobre as águas. Pedro fazia parte de uma família de pescador. A diferença da forma que Pedro andava sobre as águas para aquele momento é que Pedro sempre precisou de uma estrutura para andar sobre as águas. Pedro ele tinha um barco que o apoiava e que dava segurança para ele sobre as águas. E naquele momento, diante de uma tempestade, diante de uma neblina, Pedro ainda estava apoiado naquela estrutura. E aquela voz convida Pedro a caminhar sobre um novo tempo. Aquela voz convida Pedro a caminhar agora no sobrenatural. E quando Pedro ouve a voz de Jesus dizendo: pode vir, é como um filho ouvindo a voz de um pai. Pedro naquela hora acreditou, mas confiou na palavra. E Pedro pulou do barco e começou então a caminhar por sobre as águas. Diz um videozinho que roda pela internet, e a mais pura verdade é que crianças vêm, crianças fazem. Assim também filhos vêm, filhos fazem. E Jesus ele sempre foi muito prático, conforme nós já ouvimos aqui hoje. Sempre que Jesus mandava alguém fazer alguma coisa, ele estava fazendo aquilo. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo assim: olha, faça, eu não fiz, mas talvez dê certo. Não, quando Jesus chama Pedro para andar por sobre as águas, Jesus estava sobre as águas. E aquele exemplo gerou em Pedro uma confiança tão grande, uma voz de direção, uma voz de comando de quem estava realizando algo. Não estava na arquibancada dizendo, porque eu sempre digo isso, que ser comentarista de futebol é muito fácil. Galvão Bueno fica lá numa cabine com ar-condicionado e fala: ah, meus amigos. Aí se eu jogar uma bola, talvez ele não sabe fazer 2 embaixadinhas. Mas assim não foi Jesus. Jesus estava sobre as águas quando ele disse para Pedro: pode vir. Então a paternidade de Jesus nunca foi teórica. E Jesus nunca foi teórico na sua movimentação, ele sempre foi prático.
E a paternidade é isso. Eu vivi dentro de uma estrutura 20 anos, como foi dito aqui. Eu entreguei minha vida a Jesus com 23 anos, quando eu sofri um acidente de moto. Bati a moto a 120 por hora, então foi um milagre de Deus eu ficar vivo. E a partir dali eu entendi que eu tinha que dedicar toda a minha vida ao Senhor. E eu vivi dentro de uma estrutura da qual eu me converti naquela igreja. E lá eu fui ungido pastor, pastoreei uma igreja em Bertioga por 8 anos. Fui convidado para ser vice-presidente desse ministério, um ministério com 21 igrejas, 36 missionários no campo. Eu pastoreava 75 pastores. E ia tudo muito bem. Até que um dia, o Senhor falou para mim algo muito interessante. Você precisa se movimentar conforme o reino se movimenta. E como já foi dito aqui hoje, não se importe com números. E eu era pastor da sede, uma igreja com mais de 1000 pessoas, era o pastor titular. Fui convidado para vir de uma igreja de Bertioga com 200 membros e assumi uma igreja com 1000 e poucas pessoas. E aí um dia uma igreja num bairro estava passando por um problema e iam fechar aquela igreja. E falaram assim: a quem enviar? A quem enviarei? E eu, como vice-presidente do ministério, junto com o presidente, nós buscamos em todos os pastores a quem enviar. E não encontramos um. E aí então foi decretado o fechamento da igreja e eu disse: não, Senhor, eu vou, eis-me aqui. E então eu saí do pastoreio da sede e fui para uma igreja de bairro com 15 pessoas. 3 aluguel atrasado, uma igreja praticamente falida. E é o que eu estava meditando nessa manhã. Eu vivi uma paternidade teórica, eu não fui debaixo de um envio, eu fui debaixo de um apoio. Ah, você vai? Vou, então vai lá que a gente te apoia. Eu não fui debaixo de uma palavra, vai, pode ir. Não fui debaixo de uma palavra paterna, porque eu vivia muita paternidade teórica. E então nós fomos lá nessa igreja, assumimos a igreja em 9 meses, tinha mais de 100 membros a igreja, o aluguel havia sido pago, e foi quando houve uma dissolução na diretoria da igreja, e eles resolveram então começar a emancipar as igrejas. E eles disseram assim: e aí, quer ir? Ou na verdade, eu fui aquele que puxei a fila, né? Eu falei: eu posso ir? E eles falaram: pode ir. Então foi quando nós fundamos o Ministério Apostólico Koinonia. E Deus nos deu uma palavra: não faça aliança com ninguém por 1 ano. Por 1 ano, aquieta o coração, não se aliancie a ninguém, fique lá na sua, fique tranquilo, porque você está entrando num campo novo. E então nós aceitamos esse chamado de Deus, esse desafio de Deus, e pasmem que em 20 anos eu nunca havia sido enviado, mas na saída nós fomos enviados. Nos deram uma carta nos enviando para o início de um novo ministério, dentro de uma teoria do que era paternidade. E aí nós assumimos a igreja, e 5 meses de igreja, nós levamos alguns apóstolos, profetas, amigos nossos, e uns queriam dar cobertura, outros queriam dar apoio, outros queriam dar paternidade. Nós estávamos firmados na palavra que em 1 ano nós não poderíamos fazer aliança com ninguém, ainda que eram amigos nossos assim de coração. Até um dia que o Fernandão está aí, né? Ele foi lá pregar num evento, e ele falou assim: cara, você precisa conhecer meu pai, você precisa conhecer meu apóstolo, cara, uma bênção ele. Vai lá, sem compromisso, conhece lá. E Deus havia me dado uma palavra: somos flechas. E eu comecei a escrever essa palavra que Deus havia me dado, que é o título do livro que eu lancei. E eu não sabia se eu ia lançar um livro com o nome Eu Sou Flecha, Como Flecha, Somos Flechas. E meu irmão está nos Estados Unidos, e ele trabalha com marketing, com publicidade. Eu liguei para ele e falei: cara, o que você acha? Ele falou: acho que Somos Flecha é legal. E aí eu chego num evento, que o nome do evento é Aljava. Falei: nossa, estranho esse negócio, né? Mas aí no primeiro dia eu chego, um cara de calça rasgada, boné, camisa amarrada na cintura, fala: meu, você não quer ficar aqui, vai embora, porque eu vou bater nos filhos, e aqui é uma reunião de filhos, mas vocês podem ficar se quiser. Eu sei, cara, legal esse cara. Aí na semana seguinte eu mandei um WhatsApp para ele,
E eu disse assim: apóstolo, será que nós podemos conversar? Então veio eu e minha esposa, e nós ficamos lá na sala pastoral. Quando ele começou a ministrar algumas coisas ao nosso coração, e ele fez a célebre pergunta que talvez ele faça para todo mundo: é amizade? Uma aliança de amizade ou paternidade? E eu falei para o apóstolo Cristiano, falei: olha, Deus nos deu uma palavra, que nós durante um ano não faríamos aliança com ninguém. E ele falou: cara, amém, de Deus, eu respeito. Então o Aljava aí está à disposição, pode vir. E o que você precisar de mim, como amigo, eu estou aqui. E então eu vim todos aos Aljavas, e dentro desse tempo nós íamos na sala pastoral, sendo ministrado, sendo aconselhado, tirando toda aquela casca de religiosidade, porque nós tínhamos descido do barco, nós estávamos vivendo algo novo com o Senhor. E aí eu fui entender que a paternidade, ela é um arco que lança a flecha. Muito dizemos que a paternidade, ela é uma plataforma de lançamento, e a paternidade, ela é o arco. O pai, ele não dá direção ao filho, mas o pai, ele recebe de Deus a direção e conduz e aponta o filho para a direção. O pai, ele não estabelece a velocidade que o filho vai, porque o arco, ele não estabelece a velocidade. Quem estabelece a velocidade é o arqueiro. Então o pai ouve a velocidade e conduz a flecha na direção e na velocidade. E foi isso que ele foi fazendo comigo. Ele foi dizendo assim: olha, aqui vai mais devagar, aqui dá uma acelerada. Olha, eu estou entendendo do Senhor isso, eu estou entendendo do Senhor aquilo. E eu me lembro que uma vez eu trouxe um pastor comigo, numa mesa pastoral, e esse pastor falou para ele assim: você não acha que é tempo de fazer tal coisa na vida do Alexandre? E ele disse assim: olha, eu entendo que o Alexandre porta e carrega isso, mas eu entendo que ainda não é o tempo. E eu falei: uau, esse é meu pai. Porque o pai protege, o pai guarda, o pai fala: olha, este é o tempo, este não é o tempo. O arco faz isso, o arco tensiona a flecha, o arco, ele determina a velocidade e a direção, mas conduzido pelo pai. Não é o arco que determina o alvo, o arco ouve a direção, e então aponta a flecha para esse lançamento. E aí eu entendi então que paternidade eu nunca havia vivido. Eu entendi então que paternidade eu nunca havia experimentado. Eu entendi que paternidade para mim era algo muito teórico e bonito, de dizer: ah, eu sou pai e eu tenho pai. Mas nesses meses de mesa, de aljava, é que eu fui entendendo o que era paternidade. E aí eu pude ouvir a voz dele dizendo assim: vem. E eu falei: agora eu vou com segurança, porque eu ouço uma voz que me conduz à direção que o Senhor tem dado. E aí eu fui entendendo também que paternidade é uma sarna que a gente arruma para se coçar. Porque é algo que o apóstolo Cristiano sempre fala: eu não pedi para ser seu pai, você que submeteu a minha paternidade, então aguenta. E eu fui entendendo isso passo a passo, e algumas coisas foram difíceis de eu entender. Algumas coisas não foram fáceis. E ele foi tocando áreas, finanças. Quando ele falou de primícias, o conceito que eu tinha de primícias era levar um alimento no culto de ceia, para montar a cesta profética para dar para famílias. Então eu passava no mercado, comprava um bis, um pacote de bolacha, e falava: Senhor, aqui está a minha primícia. E aí ele fala: não, está errado esse negócio de primícia, cara, não é assim. Eu falei: primícia eu vou ter que dar dinheiro. Vai ter que dar dinheiro. Puxa vida, mais uma forma de arrecadação. Pensei dentro de mim. Mas um dia nós estávamos aqui, o Luiz Hermínio estava pregando, e o Luiz Hermínio liberou uma palavra sobre o apóstolo Cristiano, que estava sentado aqui. Nós estávamos sentados ali, e minha esposa falou: me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. Eu falei: o que você vai fazer? Vou dar minha primícia. Eu falei: não, vai, não, dá esse negócio agora não, a gente não entendeu ainda esse negócio direito. Ele falou: não, eu preciso dar. E a hora que o Luiz Hermínio liberou uma palavra sobre ele, ela saiu correndo, agachou aqui do lado dele e falou: ora por mim, porque a palavra que está liberada sobre o pai, vem sobre os filhos. Então ele orou com ela, e eu falei assim: bom, você quer dar sua primícia? Amém. Eu preciso entender. E aí eu fui entender que eu não preciso entender, que eu preciso obedecer. Aleluia.
Eu fui entendendo com o tempo que tem coisas que eu vou fazer sem entender, mas eu vou obedecer e me submeter, porque a voz do meu pai me conduz para fora do barco. Aí ele começou a falar de dízimo, e eu falei, rapaz, mais dízimo? Tem que dar o dízimo, né? E eu fui entendendo que eu precisava honrar meu pai, as finanças é uma maneira de honrar. Segunda maneira de honrar é com a minha presença. Quando ele lançou o livro, teve o lançamento lá na livraria, eu tinha 3 aniversários naquele dia, e eu disse ao Senhor, Senhor, eu preciso honrar o meu pai, se ninguém for eu vou estar lá. Então eu saí de Mogi, vim, eu, minha esposa e minha filha, entramos por uma porta da livraria, compramos o livro, saímos pela outra e fomos embora. Porque eu entendi que eu me submeti a uma paternidade e eu devo honra a ela. Eu devo honra a ele. E eu fui entendendo que a submissão e a obediência fazia parte disso. E que eu honro meu pai, eu honro essa paternidade com as minhas finanças, com a minha submissão, com a minha obediência. Algo muito novo que eu tenho experimentado em Deus, mas eu tenho visto que isso tem me habilitado como pai também. E que eu tenho autoridade agora para dizer, porque eu estou sobre as águas. E eu quero aqui deixar para você uma palavra, para a gente encerrar. Que autoridade sem habilitação, ela é manipulação. Eu tenho autoridade, mas se eu não tiver autorização do meu pai para algumas coisas, eu vou estar manipulando a minha vida. Algumas pessoas dizem assim, mas por que você liga para ele orar com você, para pedir para ele? Eu falei, não, só para ele me dar autorização. Acabou. Já passou 7 segundos. Já acabou. Mas a autoridade sem habilitação ou sem a autorização é manipulação. E tem um homem chamado John Greenleaf que ele disse uma vez: de todas as palavras tristes, da língua ou da pena, as mais tristes de todas são estas: poderia ter sido melhor. Então eu não quero viver a minha paternidade dizendo, poderia ter sido um filho melhor. Eu quero viver ela intensamente, diariamente, porque agora eu sei o que é ter um pai, que vai falar para mim todos os dias, pode sair do barco, vem, porque eu estou fazendo, porque eu vejo na vida do meu pai, a prática de tudo isso. Deus abençoe.